Bom dia, meus amados e amadas, a minha saudação a você em nome de Jesus. Hoje, 23 de maio de 2024, quinta-feira, vamos continuar aqui meditando na palavra de Deus. O nosso texto hoje é Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Mas a impundícia e toda sorte de impureza ou cobiças nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ação de graças. Amém? O contexto aqui do capítulo 4, a partir do versículo 25 ao capítulo 5, versículo 33, Paulo está exortando o crente como viver em santidade, o convertido, que era gentio porque não pertence à nação de Israel, agora convertido, Paulo está exortando a viver em santidade. O versículo 3 começa assim: mas a impundícia, porque ele vem falando de umas coisas que não se pode fazer, ele também vai citar aqui a impudicícia, que refere-se a comportamento ou atitudes que são consideradas imorais, indecentes. Amém? Assim, isso é de acordo com o ensinamento bíblico, aquela coisa que é imoral, que é indecente. Qualquer forma de conduta sexual que seja imoral, princípio, a Bíblia estabelece princípio para tudo. Então, impundicícia são imoralidades, indecências. Amém? E ele vai continuar dizendo: e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. Impureza, a Bíblia, ela vai, quando fala de pureza, é tudo aquilo que contamina a condição espiritual de um crente. Você que é cristão, aquilo que atrapalha a sua espiritualidade, você sabe que vai ficar fraco espiritualmente com alguma situação. Então, a impureza é tudo isso, tá certo? Que traz, assim, essa sujeira espiritual para a sua alma. Amém? Então, cada crente ele precisa ter consciência disso, procurar se libertando, se livrando, e apropriar-se de Deus mesmo por essa fé e não permitir que a impureza domine sobre sua alma. A alma são os nossos desejos, nossos pensamentos. E ele vai dizer também, nem cobiça. A cobiça é admirar, assim, algo que é de alguém, essa pretensão, assim, irrepreensível, né, que você fica com um desejo exagerado aí por aquilo que é dos outros. Qualquer coisa que seja dos outros, sei lá, um objeto, a mulher, o trabalho, coisa, qualquer coisa, você fica aí cobiçando, desejando, sem controle, um negócio terrível. O crente não tem isso não. Se o outro está bem, abençoa a vida dele, dá glória a Deus, amém? Então, é querer apoderar-se do que não é seu, ficar cobiçando, desejando, não é seu, viva com o que é seu, tá certo? Isso é coisa de crente. Ele vai dizer assim, como convém a santos. Eu já expliquei num texto anterior, que santos são aqueles que são chamados segundo essa fé em Cristo, passam a ser santos de acordo com a Bíblia, passam a crer em Cristo e são santos, tá certo? Entender isso. Eu vou só destacar, porque eu estou me lembrando, já falei num texto anterior que o crente pode irar-se, tá certo? Agora não pode pecar. Porque às vezes você pode ver um crente aí zangado e a gente fica zangado mesmo com as coisas ruins, com as coisas mal, tá certo? Mas nós não pecamos. Estou só destacando isso mas esse santo consegue se enraivecer com aquilo que é mal, tá certo? Então, como convém a santos? Ou seja, a impundícia, a cobiça, essas coisas, impurezas, não convém a santos, tá certo? E o texto no versículo 4 vai começar a continuar dizendo, nem conversação torpe. Ou seja, qualquer tipo de conversa que não glorifique a Deus e nem edifique a vida de ninguém para o bem. Vai falar uma coisa que é para o mal, estragar a vida de uma pessoa, não convém não. Essas conversas que estragam a vida dos outros. Eu vou chamar aqui de fofoca, tá certo? Mas Paulo está dizendo assim, nem conversação torpe, ou seja, qualquer coisa que não glorifique a Deus, que não edifique a ninguém, que em vez de ajudar, traga problema. O crente não faz isso não, tá certo? Amém? E o texto diz ainda, nem palavras vãs ou chocarrices. Palavra vã já está no mesmo contexto, palavra que não edifica ninguém. Mas assim, chocarrice é um termo assim que Paulo coloca, e chocarrice na Bíblia é uma expressão que se refere assim, a um comportamento, uma palavra
que leva a pessoa assim à zombaria, à irreverência, desrespeito em relação aos ensinamentos e princípios bíblicos, as coisas sagradas, tá certo? Essa chocarrice. Então leva a pessoa a essa condição de zombaria, irreverência, essa irreverência doentia, às vezes irreverência com as pessoas. Eu vou citar aqui dentro desse contexto, às vezes assédio sexual, né? Vi um dia desse um deputado fazendo isso. Então, isso assim, chocarrice, são essas coisas. Tem um outro sentido de chocarrice, mas assim, que são gracejos atrevidos, essas palavrinhas, piadinha véia besta que o mundo faz, não é coisa para crente não, tá certo? Amém? Estou ensinando você que é crente aqui. Se você quiser ser crente, sabe que é assim. Com Jesus, você pensa que é moleza? Não. Jesus lhe chama para você viver bem, abençoado e bem. Amém? Então, chocarrice são essas coisas, palavras inconvenientes, zombaria, irreverência, desrespeito às pessoas, desrespeito às coisas sagradas. E o texto vai terminar dizendo, coisas essas inconvenientes. Ora, coisas inconvenientes são coisas desagradáveis, mesma coisa, assim, de uma forma inesperada, ser desagradável, né? Importunar os outros, criar obstáculo, objeção, assim, dificultar a vida dos outros, criar embaraço, ser inconveniente, atrapalhar os outros, né? Em vez de ajudar. Paulo está dizendo que não é coisa de crente não, tá certo? Eu também estou lhe dizendo, eu me esforço para tentar viver isso aqui com a graça de Deus. Amém? Deixa eu citar só um texto de 1 Coríntios 13:5, que diz assim, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Paulo está falando lá em Coríntios 13 do dom do amor, então está dizendo aqui, não se comporta inconveniente, não se exaspera, não busca, não se ressente do mal, ou não busca o seu próprio interesse. Amém? Então isso é coisa de crente, tá certo? E assim o texto termina, o capítulo 5, versículo 4, dizendo, antes, pelo contrário, ações de graças. Ora, tudo isso que Paulo falou não edifica, não glorifica a Deus, não dá nada. Então, um santo, ele age com coisas que sejam citadas, assim, que glorifique a Deus, que seja uma fala de motivo, de louvor, de ação a Deus, de ação de graças a Deus, de exaltação a Deus mesmo, dizer que esse Deus é benigno, bom, bonito, paciente. Tem gente aí que fica perguntando onde é que Deus está nas catástrofes. Ele está no mesmo canto. As pessoas é que precisam enxergá-lo e olhar para ele. Deus está no mesmo lugar. Depois eu posso explicar sobre isso, tá certo? Mas aqui, primeiro, Efésios capítulo 3, capítulo 5, versículo 3 e 4, ele vai nos dar essa compreensão de que tem coisas que não pertencem mais ao crente, tá certo? Antes de tudo isso, em vez de falar essas bobagens, essas besteiras, que isso é curva para quem não é crente em Jesus, antes você deve dar ação de graça. Mas deixa eu lhe explicar uma coisa, porque existe aí um feriado criado pelo contexto religioso, que é a quarta quinta-feira de novembro, que é considerado feriado de ações de graças. Deixa eu lhe dizer aqui, cristão, o crente genuíno, ele dá ação de graças cotidianamente, todos os dias, nas suas ações, nas suas atitudes, naquilo que ele faz, naquilo que ele pensa, naquilo que ele quer demonstrar, ele está agindo com ações de graças a Deus. Esse feriado é criado pelas religiões. Todas as religiões comemoram esse dia. Eu não comemoro não, porque eu sou o irmão André, crente em Jesus de Nazaré, e a minha ação de graça é todos os dias vivendo com essas ações que glorifiquem a Deus diariamente na minha vida. E na sua vida que é crente. Os religiosos comemoram lá na quarta quinta-feira de novembro. O genuíno crente convertido a Jesus vive numa ação, numa atitude de ação de graça pelas suas realizações, pelos seus atos, pelas suas falas, por aquilo que faz. Amém? A Bíblia está cheia de versículos que exaltam a Deus. Deixa eu ler aqui só o Salmo 100, versículo 4. Diz assim, entrai por suas portas com ações de graças, em seus átrios com hinos de louvor. Dei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Isso é o nome do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que foi revelado em Jesus Cristo, que o Espírito Santo de Deus nos confirma essa verdade. Amém? Outro amado, estou lhe dizendo isso. Em vez de falar bobagem, em vez de falar coisa
chocarrice, besteira, piadinha sem graça, conversa torpe. Assim, isso não convém a crente, não. Impureza, cobiça, coisa dos outros, impudicícia, né? Que é ter esses desejos aí exagerados. Portanto, é uma breve reflexão aqui em Efésios capítulo 5, versículos 3 e 4. Estou aqui falando para te abençoar. Se você ainda não é crente, procure crer em Jesus. Se você tiver dúvida, está aí o meu contato. Você entra em contato que eu vou lhe explicar como é que faz isso. Mas é só abrir o coração e dizer assim, eu creio em Ti e somente em Ti. Abandona o resto. É só Jesus. Tem o pessoal que dizia só Jesus na causa. Isso é conversa piadinha torpe, besteira com Jesus. Né? Só falando aí, isso é falar o nome do Senhor em vão mesmo, tá certo? Então, creia em Cristo, que você vai entender essas coisas, vai viver, você vai glorificar a Deus com as suas ações. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde, te dê uma boa quinta-feira, Deus abençoe a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém.